Boa noite, meninas! Boa noite! Que a graça, que a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família nessa noite. Glória a Deus, que alegria estarmos juntas aqui nessa noite de quarta-feira. Boa noite, Sueli, que sorriso gostoso, tô te vendo aqui. Boa noite, Di, Cíntia, boa noite. A paz do Senhor. Ana Lúcia, tô vendo aqui os rostinhos que estão aparecendo para mim. Aparecida, boa noite. Pri, boa noite, minha amiga. Lá no Texas. Quem é que tá com um chatzinho aberto aqui? Boa noite, meninas. Hoje não tem ninguém falante no chat ainda, ó. Boa noite, meninas do chat. Cadê as falantes do chat? Me contem aqui. Tem alguém aqui? Me diga aqui no chat, por favor, meninas. Tem alguém que é a primeira vez que está participando do clube, especialmente as meninas que entraram no clube 2, no grupo 2 do clube. Tem alguém que está participando pela primeira vez? Ah, eu é que não estou vendo as mensagens. Agora que eu estou vendo, tem 9 mensagens aqui. Peraí que eu vou abrir. Boa noite, boa noite, boa noite, Fran. Boa noite, Fernanda. Cíntia Febraga, Diane, Érica Jordão, boa noite, Vanessa Marques. Coisa boa, gente. Que feliz oportunidade nós temos de estar aqui juntas mais uma vez, para as velhas de casa, né? Mais uma vez, para as novas de casa, sejam muito bem-vindas. Esse é um espaço de mulheres que com suas falhas, com suas dificuldades, com sua vida absolutamente comum, ordinária, cotidiana, procuram cada dia se tornarem mais parecidas com Jesus. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou só dar mais um tempinho esperando as meninas irem se achegando, se acomodando. Já vai deixando a sua Bíblia aí por perto, caneta, papel. Se você tiver com o celular, deixe por aí aquela fotinho que eu mandei, daqui a pouquinho ela vai fazer sentido. A Érica escreveu aqui desde o primeiro livro, nunca ao vivo, mas sempre acompanhando. Que legal, Érica. Eu sei que você está sempre junto. Eu vejo seu nome sempre, ou nos comentários, em algum lugar eu vejo você. Oi, Ju, amada, boa noite, minha irmã. O seu nome não está aparecendo para mim aqui. Sabe, eu sou a primeira vez ao vivo, sempre ouço depois. Bem-vinda no ao vivo, sabe? O ao vivo tem um gostinho especial, eu sempre digo. É bom o gravado, claro, eu sei que a gente tem nossa vida tão corrida, né, gente? E às vezes não dá. Quarta-feira mesmo, as nossas lives geralmente são nas terças à noite. Quarta-feira é um dia que muitas igrejas têm, inclusive, pequenos grupos. É, e aqui eu faço uma observação importante. Se por acaso você entrou agora no clube, você, né, tá entendendo como é que a gente funciona, se a sua igreja tem alguma atividade presencial na quarta-feira à noite, se você tem se for uma reunião de amigas que costuma ser feito na quarta-feira à noite, uma reunião de irmãs em Cristo, eu peço a você que priorize o que é presencial. Nós precisamos da vida em comunidade, nós precisamos das conexões presenciais, nós precisamos estar conectadas à nossa comunidade, à nossa igreja. O clube é algo a mais, eu diria, algo além, né? Para a gente aprofundar mais um pouquinho, nós temos algo em comum aqui, nós gostamos de ler. Algumas não gostam tanto, e estão aqui porque querem gostar, porque estão tentando e a gente tem tido relatos tão bonitos. Olha, se tem uma coisa que me emociona, gente, é quando eu vejo assim, Ju, eu li um capítulo, eu consegui ler um capítulo inteiro, eu nunca na minha vida tinha lido um capítulo inteiro. E vocês não imaginam, gente, a festa que é no coração, sabe? Eu consegui até o fim do capítulo e o mais aí, mais do que isso, eu fiz grifo. Eu me senti chique fazendo meus grifos, puxando setinha. De vez em quando eu recebo uns comentários tão legais assim. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque nós estamos fazendo um trabalho contracultural. Nós estamos remando contra a maré. A maré é para nos distanciar do mundo dos livros, desse mundo da pausa, porque a leitura nos pede pausa, a leitura nos pede tempo, a leitura nos pede meditação, nos pede reflexão, tudo que esse mundo não quer. Tudo que a rotina e o ritmo do mundo tem trabalhado exatamente para que seja o oposto, né? Então, e eu acredito tanto, gente, eu acredito tanto. Eu sempre digo aqui no clube que o Senhor nos deixou um livro.
Ele podia ter deixado um outro tipo, né? Ele é Deus, ele podia ter feito a estratégia que quisesse, mas ele nos deixou um grande livro para ser lido. Então, a gente retomar esse hábito que talvez aí venha se perdendo na sua vida, começar um ritmo de leitura, de reflexão, de pausa, de meditação, é tão importante para nós estarmos mais conectadas com Jesus. A Cíntia disse que ao vivo é especial demais, eu também acho. Ao vivo tem o nosso clima aqui, né? A nossa interação, eu posso conversar com vocês aqui no chatzinho. Elizabeth sempre junto também. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, Beth. Vamos orar então, gente? Vamos orar para a gente começar? Para não perdermos muito tempo. Nós já estamos fazendo hoje um pouquinho mais tarde, né? Eu estou com os meus horários aí um pouco diferentes, então hoje um pouquinho mais tarde. Então vamos orar para nós não perdermos tempo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui mais uma vez, tão agradecidas a Ti, tão agradecidas, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntas, por tudo que o Senhor tem feito entre nós, pelos ensinos daqueles mais simples, mas que alcançam o nosso coração, até aquelas leituras mais profundas, Pai. Como o Senhor tem trabalhado em nós, e eu te agradeço por isso, eu te agradeço por cada uma das minhas irmãs que chegaram aqui hoje, cada uma com sua vida, com seus desafios, suas dúvidas, suas questões pessoais, suas frustrações, ansiedades, Pai. Cada uma com a vida real que tem. E por algum momento no dia de hoje elas pararam, entraram nessa aula, Senhor, porque elas entendem a necessidade de uma caminhada mais profunda contigo. Oh, meu Pai, eu te peço nessa noite, querido Espírito Santo, se faça presente entre nós, que não sejam palavras vazias as que vão ser ditas aqui, ou palavras bonitas, Pai, mas que seja o teu Espírito falando ao nosso espírito. Que seja, Senhor, a tua sabedoria tornando-nos mulheres mais sábias. Que seja, Senhor, a tua vida entrando na nossa vida, Pai, nas nossas entranhas, Pai, encarnando em nós, para que nós possamos caminhar e viver os nossos dias como mulheres que gradativamente vão se tornando mais parecidas contigo. Obrigada por cada mulher nova que se achegou, obrigada pelas minhas velhas companheiras de guerra, obrigada por esse espaço, por esse tempo. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda como mães, como esposas, como leitoras, como amigas, como irmãs em Cristo, como estudantes ou estudiosas da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque sem o teu Espírito Santo, nada, nada, nada disso nós podemos fazer. Conduz essa aula, Pai, para a glória do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, é com muita alegria, gente, que eu é, preparei essa aula para vocês hoje. Vocês viram que eu tô toda em clima natalino aqui, tudo cheio de luzinha. Eu tava falando agora que não tinha nem chance de não ter umas luzinhas. Final de ano, meu Deus do céu. Eu sou apaixonada por essa época, gente. Eu sou apaixonada pelo Natal. Vocês sabem que você pode dar o sentido que você quiser, né, para as coisas. Então você pode olhar as luzinhas e achar assim, né? Ai, que bobeira, isso aqui. Né. Pois eu olho para esse tanto de luzinha. Aqui na minha cidade a gente já começou a ver algumas, aqui no meu condomínio. E para mim, eu olho e eu penso assim: olha, essa é a época em que nós somos lembradas de que a luz do mundo brilhou. A luz do mundo veio, né? E trouxe esperança. E vem de novo, e virá de novo. Acho uma época tão linda, uma época em que a gente para um pouquinho para pensar, né, em como foi tudo. É meio que natural que a gente nessa época faça uma autoanálise, né, dê uma olhadinha para trás, em retrospecto e veja o ano e avalie como é que foi. Eu não sei vocês, mas eu fico até meio reflexiva assim nessa época, tentando, poxa, esse ano foi assim, esse ano foi uma bênção, esse ano foi difícil, enfim. E é bem sobre isso, e é bem por aí que eu queria começar a conversar com vocês hoje. Hoje nós vamos caminhar nesse sentido de uma autoavaliação, de uma autopercepção da nossa vida cristã. Mas antes disso, eu queria só explicar algumas coisas que possam estar confusas para vocês de forma bem prática, gente. Olha só. O último livro que nós lemos no clube foi Você Escolherá o Deserto, certo? Do Samuel Whitefield. Nós encerramos essa leitura e estamos num break. Então hoje nós não vamos comentar nenhum livro.
eu já anunciei o próximo livro que será Praticando o Caminho do John Marcomer. Ok? Esse vai ser o nosso próximo livro. Eu já estou sabendo que nós conseguimos, estamos conseguindo que ele chegue em em todos os continentes, né? As meninas que estão minha preocupação estava sendo Oceania e me parece que chegou para as meninas, vai chegar para as meninas da Austrália. Não sei se a Juju tá aqui, se a esqueci da Samila, não. Meu Deus, acho que é Samila. Meninas da Austrália, enfim, graças a Deus a gente está com a boa notícia de que o pessoal do Jesuscope, né, vai conseguir nos enviar. Quando será feita a leitura desse livro? A leitura vai começar só em janeiro, tá, gente? Então, você tem um tempinho aí, inclusive, para você ler aqueles outros livros que estão na sua lista, outros que não são do clube, ou então, quem sabe, você quer ler os livros anteriores que nós lemos no clube. Eu posso passar para você a lista desses livros, para você ir atualizando as suas leituras. Enfim, nós estamos num breakzinho, voltaremos em janeiro. Quando terminar essa aula, eu vou mandar no grupo o nosso cronograma de leitura para Praticando o Caminho. Certo? Então, acabou a aula aqui, eu envio o cronograma de leitura para esse livro no clube. É um livro para você ler agora nesse recesso, com calma, digerindo bem a ideia. E hoje eu vou dar uma pincelada no tema geral desse livro. Então, aqui eu considero que essa aula está iniciando, certo? Então, vamos lá. Por que que eu fiz algo diferente que nunca faço antes? Eu geralmente começo a falar sobre o livro no nosso primeiro encontro sobre o livro. Hoje não é o nosso primeiro encontro sobre Praticando o Caminho, vocês nem leram Praticando o Caminho, muitos ainda nem têm. Mas eu decidi fazer um comentário inicial sobre o tema geral de tudo que está aqui, gente, porque Praticando o Caminho não é só um livro. Praticando o Caminho é um movimento, é um ministério, eu diria, conduzido, criado pelo Mark Comer, que tem crescido muito aqui nos Estados Unidos e tem se notabilizado no mundo todo. Na verdade, o Mark Comer faz aqui um trabalho muito precioso, gente, de um resgate dos princípios elementares de um discípulo. Quem é um discípulo? O que que é um discípulo? É, o- Nós temos tanta gente que se diz cristã, com o rótulo de cristão. Ele mostra aqui até os dados, quanto por cento da população se diz cristã, mas quantos verdadeiramente são discípulos? Quantas de nós realmente têm procurado caminhar com Jesus? Como ele diz aqui, estar com Jesus, tornar-se como ele, fazer como ele fez. Então, esse movimento todo criado por ele vai fazer uma volta à simplicidade do Evangelho, a simplicidade dos ensinos de Jesus. Ele faz aqui, gente, na verdade, frente. O John Mark Comer, ele faz muito isso. Ele faz uma frente, uma oposição, não sei se é bem essa palavra, a toda essa cultura das mega churches, é muito forte aqui nos Estados Unidos e no Brasil vocês também devem perceber isso, aquela cultura do espetáculo. E veja só, nada contra isso, não é uma coisa que não se possa fazer, mas ele nos faz lembrar da importância da simplicidade da nossa caminhada diária com Jesus. Aquela caminhada que acontece sem luz, sem holofotes, na nossa vida comum, com os nossos erros, com as nossas falhas. Aquela caminhada que não acontece só de conferência em conferência, de curso em curso, de evento em evento, entendem? Algo aplicável à nossa vida diária. Muito bem. Para a gente começar a abordar esse assunto, eu vou em algum momento pincelar o livro assim, mas não é para dar spoiler, é só para te deixar com uma pulga atrás da orelha, para te fazer sair correndo e abrir o livro logo, assim, né? Aguçar a vontade de ler. Mas antes de falar um pouquinho sobre essas coisas todas, eu queria que a gente lesse um texto bíblico muito conhecido, velho conhecido nosso, gente, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 24. Se você tiver com a Bíblia, eu aconselho que você leia junto comigo. Lucas capítulo 9, versículo 24 diz assim: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo?
Quem disse isso foi o próprio Jesus. E vale a pena a gente repassar o que ele está dizendo aqui. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Talvez, minha irmã, tudo o que a gente tenha vivido, todos os dias da vida, até hoje aqui, até essa quarta-feira, tenha sido uma tentativa de nós salvarmos a nossa vida. A gente vive tentando se salvar. A gente acorda todos os dias e reparem como a nossa tentativa é sempre salvar alguma coisa. Ou a gente quer salvar a gente faz o que pode para salvar o casamento, para salvar os filhos desse mundo perdido, para salvar a carreira, para salvar o emprego. A gente vive uma vida tentando ser a salvadora de todas as coisas. A gente quer salvar a família, a gente quer salvar os princípios, a gente quer salvar, e tem gente que é mais ainda entusiasta e quer salvar o mundo, né? A verdade é que, de alguma forma, a gente vive tentando salvar a si mesmo. E isso é extremamente cansativo. Porque quando você se coloca na posição de salvadora da sua vida, aquela que precisa fazer tudo para que então as coisas deem certo, aquela que precisa estar sempre de olho em tudo para que nada desande, a gente se coloca como na posição de salvadoras da vida e nós não temos qualificação para ser salvadoras. E aí nós vivemos num mundo de ansiedade, nós vivemos num mundo de frustração. A gente vive num mundo cheio de mulheres extremamente inquietas, inclusive escutem isso, essa é uma aula para mulheres cristãs. Um mundo cheio de cristãs inquietas, em vez de discípulas confiantes. Cheio de cristãs na ânsia de se salvar de alguma forma, de salvar o casamento, de salvar as coisas todas. E talvez a gente precisava tanto dessa pausa de hoje para aprender e para realinhar algumas coisas. A verdade, gente, é que essa até hoje foi a sua melhor tentativa de se salvar a si mesma. Esse é o jeito que você tem criado. Eu queria que você pensasse num dia comum da sua vida agora. Como é que ele começa? O que que você faz logo que você acorda? Passa aquele cafezinho, checa o Instagram, a correria com as crianças. Eu queria que você pensasse no seu dia, como é que é a sua rotina? Quais são os seus hábitos? O que é que tem tomado conta da sua agenda diariamente? A verdade é que as escolhas que você tem feito no seu dia a dia, a escolha que você tem feito, as escolhas que você tem feito diariamente na sua vida, elas têm muito a ver com a sua necessidade ou o jeito que você tem dado de ser feliz. As coisas que você escolhe fazer, as que você deixa de fazer, sempre são com essa direção. Qual é o jeito que eu vou escolher para viver para que eu seja mais feliz, para que a minha família seja feliz, para que os meus filhos sejam mais felizes? E eu digo isso para você porque esse é o mesmo critério que eu uso. A gente quer ser feliz, a gente quer ter uma vida feliz, a gente quer fazer as coisas da melhor forma. Mas aí a gente tem um texto de Jesus que diz: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Aquele que tentar dar conta de tudo, que viver tentando se salvar, vai acabar perdendo a própria vida. E isso é tão sério, gente, isso é tão profundo. É como se Jesus estivesse nos dizendo assim: a receita, o jeito prático para você perder a sua vida é tentando salvá-la. É tentando se esforçar de todo jeito para ganhar a sua vida. Você quer tentar acabar com. Você quer perder a vida, tente ganhá-la. Você quer perder o sentido das coisas, você quer perder tempo aqui, você quer. Tente ganhar a vida. O que Jesus está nos chamando a atenção aqui de uma forma muito séria, gente, é para essa nossa vida diária. O que é que nós temos feito aqui na tentativa de ganhar a vida? Será que tentando ganhar a vida, a gente não está perdendo?
E veja que não é que a gente vai parar de trabalhar, não é que a gente não possa cumprir os nossos, né, nossas tarefas e nossos compromissos. É claro que não é isso, mas o que é? E aqui eu preciso que você se pergunte intimamente o que é que de verdade tem sido o centro da sua vida. Porque é um clichêzão, né? A gente tem um clichêzão. Jesus tem que ser o centro. Olha lá, igual o telefone. Agora você vai ver. E ela tá ligando pra alguém. Jesus é a prioridade, Jesus é o centro da vida. Quando Jesus não é o centro, outras coisas são, e aí nasce a idolatria. Tudo isso a gente já sabe. Mas e na prática? Como é que na prática, gente, a gente tem uma rotina em que verdadeiramente Jesus é o centro da nossa vida? Em que verdadeiramente os nossos hábitos, os nossos ritmos, as nossas atividades, elas priorizam, elas centralizam Jesus. É possível isso de alguma forma? É possível isso numa vida? Eu não sei como é que é a vida de vocês, gente, mas a mim é filho com tarefa de casa e com compromisso, e marido e almoço para fazer e panela para lavar. E eu tenho uma bronca com panela, meu Deus do céu, eu sempre falo de panela, porque panela é uma coisa para mim que não tem fim. E roupa e é possível nós centralizarmos Jesus numa vida como essa, numa vida comum. Tem um livro que eu gosto muito, ele foi traduzido para o português, não tem muitos anos, acredito eu que uns 2 anos. Um livro sensacional que chama A Regra Comum. Esse livro foi escrito por um empresário, advogado, cristão, que vivia uma vida frenética, enlouquecida, uma rotina daquelas que a gente conhece, e ele teve um burnout. E ele escreve esse livro depois desse burnout, depois ele ter entrado em colapso. E ele começa o livro, né, falando sobre essa frustração que ele sentia, né, como um cristão frustrado com a vida que ele estava vivendo. E aí ele diz assim, ó, olha que interessante a fala dele. Somente em retrospecto eu percebi que, embora a casa da minha vida estivesse decorada com conteúdo cristão, a arquitetura dos meus hábitos, olha isso, a arquitetura dos meus hábitos era igual a de todas as outras pessoas. E aquela vida estava funcionando para mim até colapsar. E esse é o problema da vida que a gente vai vivendo tentando se salvar, porque ela vai dando certo. Ela vai dando certo. Parece que ela vai dando certo. Afinal de contas, nós temos sido mantidas, tá? Temos dificuldades, temos problemas, mas tudo bem. A gente de vez em quando faz uma viagenzinha, ou de vez em quando compra uma brusinha, e de vez em quando as crianças até que vão bem na escola, e parece que tá dando certo. Aí vejam só. Todos os anos de uma agenda construída para correr sem parar, tentando conquistar meu lugar no mundo, finalmente haviam deixado uma marca no meu coração. Minha cabeça dizia uma coisa, olha o que dizia a cabeça: Deus me ama independentemente do que eu faço. Mas os meus hábitos diziam outra, que eu precisava continuar lutando para ser amado. No fim das contas, eu comecei a acreditar nos meus hábitos, com meu corpo, mente e alma. Na minha cabeça, ele está dizendo, eu tinha aquele conhecimento teológico que diz que Cristo me ama independente do que eu faço. Talvez você chegou até essa aula e você já tenha esse conhecimento também, que você é amada por Deus independente do que você faça. Deus não vai te amar mais porque você faz mais coisas do que a Ju ou do que outra pessoa. Mas na sua vida prática, talvez você viva essa exaustão de tentar, de alguma forma, se fazer mais amada. Mais amada pelas pessoas, mais amada por Deus. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está, minha irmã, a sua caminhada espiritual? Sabe que às vezes a gente chega num nível de culpa, de tanta culpa, porque eu devia orar mais, eu devia ler mais a Bíblia, sim, e tudo isso precisa fazer parte da nossa vida cristã, mas isso vai tomando conta de tal forma, como uma obrigação que vai nos pesando, que a gente já não consegue mais chegar diante de Deus, porque a gente se sente indigna, como se Deus fosse um professor de português. Para quem não sabe, eu sou uma, gente. Daquele professor bem carrasco, assim, com uma prancheta na mão.
dizendo lá, Cíntia Mesquita, devocional de hoje, check. Juliana, devocional de hoje, check. Fernanda faltou, hein? Fernanda não teve tempo comigo hoje, menos um ponto para ela. Vai ficar sem recreio. Não é isso, gente. Não é isso. Na verdade, os nossos hábitos e as nossas práticas cristãs, as nossas disciplinas de oração, de jejum e todas essas disciplinas espirituais que nós conhecemos, e nós vamos falar muito sobre elas daqui para frente, vocês já vão começar a entender onde é que eu estou querendo chegar. Todas elas não, elas são um meio pelo qual nós ouvimos melhor a Deus. Um meio pelo qual nós nos achegamos mais a Ele, um meio pelo qual o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Mas veja, gente, você não pode encarar essas disciplinas como aquela obrigatoriedade e um Deus punitivo de olho em você e pronto para te deixar sem recreio. O que nós vamos propor na aula de hoje é um plano. A minha expectativa para a aula de hoje, na verdade, hoje a gente não vai conseguir ainda criar o plano, é um processo que nós vamos caminhar juntas por meio desse livro. Mas hoje eu quero te mostrar que você faz plano para tudo. Nós fazemos plano quando a gente vai casar. Há quem tenha feito plano para ter filhos. Há quem faça plano quando vai fazer algo na carreira, na profissão. A gente faz planos para o novo ano. A gente faz plano para a vida fitness. Eu vou mudar a dieta, vou começar a me exercitar. A gente faz plano para a semana seguinte. A gente faz planner e coloca lá na agenda. Agora eu vou fazer isso, vai ser assim, isso é tudo muito bom. E quando nós vamos dar um novo passo, é fundamental, né, gente, que a gente tenha um plano, uma rota, um caminho que a gente vai perseguir, um caminho pelo qual a gente vai andar. Mas eu arriscaria dizer que dificilmente a gente tem um plano traçado para a gente crescer em semelhança com Cristo. Um plano para crescer, para ser mais parecida com Jesus. E a gente vai deixando que a nossa vida cristã aconteça de forma aleatória. Aí, de repente, nos chamam para um congresso, uma conferência, a gente vai. Aí, de repente, nos dizem que vai ter um estudo bíblico lá, aí a gente vai também. E aí, de repente, tem um curso, vamos fazer, não sei se vai dar tempo para esse, se não der tempo para esse, eu faço no outro. E a gente vai vivendo uma vida cristã muito mais reagindo do que agindo. Vamos ver, né? Tem que fazer isso, vamos fazer então. E aí você abre a Bíblia aleatoriamente e você vai vivendo uma vida cristã aleatória, sem intencionalidade, sem saber para onde você está indo. E em tantas coisas na nossa vida nós somos tão metódicas, né? Planejamos passo a passo das coisas. E a nossa vida cristã, quantas vezes, gente, é levada assim, né? Meio que de, meio que de qualquer jeito. Hoje eu queria nos conscientizar da importância de nós traçarmos um plano. Muitos autores, isso assim, gente, há muitos séculos, lá da nossa tradição cristã, lá, isso aí data lá mais ou menos de 900 depois de Cristo, entenderam que existia a necessidade dos cristãos terem uma coisa que eles chamaram de uma regra de vida. Escute essa expressão, uma regra de vida. Vocês vão ouvir muito Mark Comer falar sobre ela. Hoje eu vou introduzir um pouquinho dela daqui a pouquinho. A verdade é que todas nós já temos uma regra de vida. Nós já temos um jeito que a gente vive, um estilo de vida, um modelo de vida. Se você olhar para aquela rotina que eu te pedi para pensar um pouquinho antes, você vai ver que você já tem um jeito de viver. Você já tem ritmos, você já tem práticas, você já tem hábitos. Todas nós já temos essa regra. O que nós vamos ser convidadas a fazer a partir de agora é reorganizar essa vida. Reorganizar a nossa vida espiritual. Reorganizar a nossa vida de uma forma intencional. Porque, sabe, gente, nós estamos sendo formadas todos os dias. Sabe esses stories que você vê aqui? Eles estão formando você. Eles estão nos formando. Sabe quando você achava a coisa mais. Um negócio aqui na boca.
Você achava a coisa mais horrível que uma mulher rebolasse na frente da câmera e você achava aquilo promíscuo, de repente agora tá normal. Aí, de repente, até a mulher que rebola na frente da câmera, ela tá tão famosa, ela é tão impressionante porque ela vende tanto perfume e porque ela tem tantos milhares de seguidores que ela até é admirável, na verdade. Aí aquilo que você condenava, na verdade, agora você já admira porque ela abre a boca e ela vende muito perfume rebolando. Vocês entendem? Tá nos formando ou nos deformando. O que a gente assiste, o que a gente lê, os nossos relacionamentos, gente, eles estão nos formando em alguma coisa. Se nós não formos intencionais em todas as coisas, no que a gente assiste aqui, em quem a gente segue, o livro que a gente lê, as nossas práticas diárias, as pessoas com as quais a gente se relaciona, nós vamos estar sendo formadas sem nem perceber em algo que é completamente distante de Cristo. Eu não sei se vocês sentem isso, mas quando a gente olha para não tem como a gente falar disso sem falar de internet, de celular e de redes sociais, gente, mas quando a gente sai disso aqui, eu não sei se vocês notam, que a gente sai daqui mais irritadiça. Você fica naquele scrolling aqui, aquilo vai te dando uma. Olha, gente, vou contar com uma coisa que aconteceu ontem comigo. Ontem tem uma moça que eu sigo há muitos anos, talvez algumas de vocês a conheçam, a Cris. A Cris tem um Instagram chamado Orlando Baias. E a Cris é um amor de pessoa, eu sigo a Cris há muitos anos. Eu tenho um carinho muito grande por ela, porque a Cris, uma vez, há muitos anos, eu devia ter uns 1.000 seguidores no Instagram, sabe, gente? E a Cris repostou um vídeo meu. E eu me lembro que eu levei um susto, porque começou a chegar um monte de gente, um monte de gente, um monte de... Meu Deus, o que que aconteceu? Eu não sabia o que que era. Aí eu fui ver, essa Cris tinha me repostado e eu já segui ela há tanto tempo, eu nem sei como meu vídeo chegou até ela. E eu me lembro, gente, que aí eu passei a segui-la, escutem isso aconteceu ontem. E aí, eu tenho um carinho por ela, porque ela tem uma habilidade que eu não tenho, ela é muito boa em coisas manuais, ela trabalha com artesanato, então tudo que ela faz é lindo, e eu admiro tanto isso, porque eu não tenho esse dom, e eu acho a coisa mais linda. Ela tem um netinho agora, e o netinho é um amor, enfim. Eu a admiro. Aí ela todo ano faz uma árvore de Natal. E ela faz um vídeo abrindo a casa e mostrando a árvore de Natal. E esse ano ela fez um vídeo com o netinho no colo. Abriu a casa dela, mostrou a árvore. Ela gosta muito da Disney, então a árvore é toda com o tema da Disney. E eu fico admirada, porque cada laço da árvore é ela que faz. Aí eu fui lá, deixei uma curtida, porque eu acho a coisa mais linda, enfim. De repente, à noite, no fim da noite de ontem, aparece a Cris nos stories dela arrasada, assim, com uma voz embargada, dizendo: Olha, gente, várias de vocês estão me mandando aqui os stories da fulana. Eu não a conheço e ela tá criticando a minha árvore de Natal. Aí, o que que o Instagram nos faz? O que que a gente vai? Ah, quem é a fulana? Aí eu fui lá ver. Ah, não. Quem é que foi criticar a árvore da Cris? Aí eu fui lá no Instagram da fulana que tava criticando a árvore da... Aí abriu os stories. Quando eu vi, gente, o que ela tava fazendo, falando que a árvore estava horrorosa, que é que pode alguém achar bonito e curtir uma árvore daquela, que estava um escândalo. Gente, aquilo foi me dando uma coisa ruim. E eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou mandar uma mensagem para essa mulher. Como é que ela fala mal da Cris? Mas que ser humano desprezível. Meu Deus, gente, aquilo começou a me dar uma tristeza assim pela Cris, uma pena e uma vontade. Aí eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou só comentar aqui não. Eu vou entrar nos meus stories e eu vou falar. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou lá e vou falar e vou sair em defesa da Cris porque a árvore dela é linda. Parecia uma coisa tão boba, gente, mas era uma injustiça ali. Uma pessoa verdadeiramente assim, sabe, gente, cá entre nós. Uma maldade muito grande, sabe? Aquela... E aquilo despertou uma ira, acendeu uma ira no meu coração. Uma vontade de sair em defesa, um senso de, né, de injustiça. E aí eu, glória a Deus, tenho um marido abençoado aqui, falei pra ele, falei, amor, olha isso aqui que absurdo, fiquei mostrando pra ele, eu sei que é um absurdo, não sei o quê. Eu vou falar nos meus stories sobre isso. Ele falou, não, calma, não deixa, né? Aquela coisa, né, que apazia, que traz a paz do momento que você precisa ali. Mas a verdade, minha gente, o que eu quero dizer com tudo isso
é que se a gente entra nessa onda aqui, a gente vai entrando nisso em um nível, e vocês já devem ter percebido que a gente vai se irando com todo mundo, e se ira com o governo, e se ira com a injustiça, e daqui a pouco a gente tá lá com o dedo nervoso, e daqui a pouco aquilo toma conta do nosso coração, e a Bíblia diz que a nossa boca fala que o coração tá cheio, então o que começa a sair da sua boca é só amargura, só reclamação, porque você está sendo formada por isso aqui. Porque a sua mente está sendo formada por isso. Isso é tão sério, isso é tão verdadeiro. Vamos em frente, escute isso. A obra quem faz em nós é o Espírito Santo. A obra quem opera em nós, quem nos torna mulheres mais parecidas com Cristo, mais mansas, mais humildes, com mais domínio próprio, é o Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito Santo em nós. Amém, gente? Mas nós fomos chamadas a cooperar com essa obra. Tem uma parte nessa obra que é nossa. Nós fomos sim salvas pela graça. Nós não merecíamos. O, o John Piper tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, que a graça, ela não tira a necessidade do nosso esforço, ela tira o nosso mérito. Nós não temos mérito nenhum, né? Nós não temos, que mérito nós temos em ter sido salvas por Jesus, mas na nossa vida cotidiana existe sim necessidade de esforço. Entendem? Existe uma parte que é nossa. Se o alvo da minha vida é me tornar alguém mais parecido com Jesus, eu preciso organizar a minha vida em torno de algumas prioridades. E quais são as prioridades? Estar com Jesus, tornar-se como ele e fazer como ele fez. Mas para que eu possa viver dessa forma, eu vou precisar reorganizar a minha vida. E é interessante, gente, que para a gente se tornar mais parecida com Jesus, para nós nos tornarmos mais santas, né? Crescermos em santidade. Isso não é um acidente, eu até falei isso no Reels que eu fiz no Instagram, isso não é um acidente, não é por acaso você acorda um dia, aí as pessoas olham para você e dizem, meu Deus do céu, mas que coisa impressionante, como você amanheceu mais parecida com Jesus. Você fala, você anda, você caminha, parece que em tudo você está refletindo Cristo hoje. Não, gente, é claro que não é isso. É uma caminhada diária, não é por acaso, não é um acidente. Meninas, a partir daqui, eu quero começar a trazer para vocês o que autores da espiritualidade cristã, fundamentados no texto bíblico, há muitos anos vêm trazendo para nós, e é com muita alegria que eu trago para vocês, porque eu tenho algum tempo na minha vida me dedicado a estudar sobre isso, sobre a nossa formação espiritual. E eu trago para vocês hoje o que se chama regra de vida. Uma regra de vida. Vocês vão conhecer e vão ler sobre isso no livro Praticando o Caminho, mas aqui eu quero dar uma pincelada. Eu queria deixar em você o gostinho de você começar a pensar numa reorganização da sua rotina, numa reorganização da sua vida em torno do que verdadeiramente importa. Minha irmã, olhe para mim, ou me ouça. Esse mundo está enlouquecido para fazer você correr, ou então para deixar você apática. Porque por um lado tem a mulherada que está correndo sem parar, e por outro lado tem uma mulherada frustrada, procrastinando tudo e apática. Esse mundo tem feito de tudo para que Jesus não tenha espaço, sabe, na sua rotina. E essa nossa pausa aqui hoje, nessa quarta-feira, é para nós nos lembrarmos da necessidade de uma reorganização da nossa vida em torno de Jesus, em torno de Cristo. Afinal de contas, nós somos cristãs. Nós somos discípulas de Jesus. Tem uma frase linda já no início aqui do livro que o Mark Comer fala que a prática de caminhar com Jesus naquela época, de ser discípulo de Jesus, era você andar tão perto do Mestre que você saía no final do dia todo empoeirado com a poeira que saltava do pé do Mestre. Você terminava o dia empoeirado com a poeira que saía do pé do Mestre. De tão perto que você andava, porque você precisava ser igual a ele. Você precisava fazer tudo que ele fazia, você via como é que ele comia, você via como é que ele orava, como é que ele se comportava com as pessoas. E sabe, gente, a proposta, e essa vai ser a nossa proposta no clube no próximo ano, é nós contemplarmos Jesus. Nós olharmos para ele, porque nós vamos ser formadas por aquilo que nós estamos contemplando.
Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 15, um texto muito conhecido. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema, eu vou ler para você bem um trechinho pequenininho. João 15, versículo 15, versículo 1, de 1 a 5. Olha lá, olha lá. 15, de 1 a 5. E aí você pode deixar aquela fotinho que eu coloquei no grupo pertinho aí de você. Olha o que diz o texto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais frutos. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Essa figura que o próprio Jesus usa aqui da figueira, né, gente? Ele se coloca como a videira. A videira, ele é a videira e nós somos os ramos. A videira é a árvore da uva, né? E eu mandei aquela imagem para vocês lá, e quem quiser abrir agora a imagem, dê uma olhadinha nela aí. É interessante que a videira, essa figura que Jesus usa da videira é tão expressiva. Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós somos os ramos que precisam estar conectados nessa videira. O mandamento de Jesus para nós nesse texto aqui é: permaneçam em mim. Vejam que o mandamento de Jesus é: não façam mais atividades, façam mais coisas, tenham mais agendas, se encham de mais compromissos. Não, a, a ordem de Jesus aqui é: permaneçam, estejam em mim. Mas Jesus, como é que a gente permanece? O que que é isso de permanecer? E o texto ainda diz mais: o texto diz que só vai dar fruto quem permanecer. Que é essa coisa, gente, de permanecer? E o texto vai nos dizendo que existe uma necessidade de a gente dar frutos em quantidade e em qualidade. O texto fala até, gente, que aquela árvore, aquela videira que está dando os frutos, ela é podada muitas vezes para que ela dê mais frutos, para que ela produza ainda mais. E se você seguir lendo esse texto, você vai ver que o fruto dessa videira ele tem qualidade. Ele é um fruto que permanece, ele não é um fruto podre. Mas vocês sabem que é algo tão lindo sobre a videira? Se o ramo ele se desconecta da videira, o fruto que ele até produz algum fruto, mas o fruto que ele produz é amargo. Quem caminha desconexa dessa videira vai se tornando exatamente isso que eu disse, gente, essa pessoa mais amarga, mais azeda. Nada tá bom, a vida fica cinza. E o ramo que está conectado na videira, que permanece ali nela, ele dá um fruto mais doce. Olha que analogia linda que Jesus nos ensinou. Eu sou a videira, vocês são os ramos e vocês vão dar frutos. E é tão interessante isso, gente, porque sabe, por muito tempo, eu não sei se vocês têm esse entendimento, mas por muito tempo, minhas irmãs, a gente teve um entendimento errado do que é dar fruto. A gente entendia assim: se eu ficar em Jesus, se eu permanecer em Jesus, eu vou prosperar. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter mais isso, eu vou ser vitoriosa, eu vou pro topo da vida, eu vou, né, aquela coisa, você vai para lugares altos, você vai. Então, quem permanece em, ou então até uma produtividade ministerial. A minha igreja vai crescer. Olha, essa igreja tem muitos frutos, olha como ela é grande. Nossa, esse ministério dessa pessoa dá muitos frutos, olha quantas mulheres seguem ela. Nossa, esse pastor ele dá muitos frutos, olha só, gente, isso não é fruto. Vamos lembrar do que é fruto? Vamos lá para Gálatas 5. Lembram de Gálatas 5? O apóstolo Paulo nos ensinando o que que é o tal do fruto. Eu vejo uma conexão desses dois, não só eu, muitos teólogos, evidentemente eu, só baseada nos teólogos, vejo essa associação da figura da videira que Jesus nos traz e o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas quando ele fala sobre amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. E é muito interessante o texto de Gálatas, gente, porque quando Paulo está falando sobre o fruto do Espírito, vejam, minhas irmãs, às vezes a gente tem um entendimento de que esse fruto, né, de, ai, eu tenho que ter domínio próprio, é como se isso fosse um mandamento. Você tem que ter domínio próprio. Você tem que ser mansa. Você tem que se esforçar para ser bondosa. Veja que o fruto é um efeito, escutem isso, o fruto é um efeito natural.
O fruto é uma consequência de uma árvore que simplesmente, de um ramo que simplesmente permanece conectado na videira. Se você olhar para o texto de Gálatas 5, vocês vão ver que ele diz lá assim, ó, o único mandamento que ele dá lá em Gálatas 5 é assim, ó, andem no Espírito. Vocês querem dar esse fruto, o fruto do Espírito, então andem no Espírito. Permaneçam no Espírito. Nosso chamado para hoje, gente, é viver uma vida cristã de forma que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, não só no domingo, nós andemos no Espírito. Nós permaneçamos em Jesus, para que então, naturalmente, a gente se torne alguém com mais domínio próprio, uma mulher mais mansa, uma mulher mais bondosa. Qual é o nosso papel nisso tudo? É permanecer. Mas e como é que a gente permanece, Ju? Como é que a gente não se solta dessa videira? Como é que a gente não se desprende? Porque é tão fácil a gente de repente se ver meio que dispersa, como eu disse antes, meio que aleatória, um ramo meio solto da videira. E aqui, gente, entra a regra de vida. Olhem aquela foto que eu mandei lá no grupo, se vocês puderem pegar a fotinho. Se vocês virem aquela foto, ela é uma, ela é uma videira e reparem que tem uma estrutura de sustentação na foto. Isso é uma treliça. Essa treliça é uma estrutura que está sustentando a videira. Essa treliça, e o próprio John Marcomer vai nos trazer a imagem da treliça, vai nos falar sobre ela aqui. Essa treliça era chamada antigamente, gente, de régula. Régula. E da palavra régula nasceu a palavra regra. E também nasceu a palavra régua. Então, essa régula que vocês veem na foto, que a gente também chama de treliça, estrutura de sustentação, essa treliça que a gente vê aqui, não sei se vocês estão com a foto, se alguém não tiver, ó, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, ó, vai dando direção para que os ramos da videira cresçam na direção da luz. Se na videira não se coloca essa estrutura de sustentação aqui, os ramos eles vão crescendo desordenadamente na direção errada. Essa estrutura aqui, ela coloca a videira, tá no reflexo, numa posição mais alta, vejam, e faz com que os ramos se encaminhem todos para a direção certa. Vocês estão vendo essa treliça aqui, essa régula, que depois essa palavra veio para nós como regra, essa coisa que nos alinha, que nos dá um norte, que nos faz caminhar na direção certa. Nós precisamos disso aqui na nossa vida espiritual. Senão os nossos ramos, gente, eles vão crescendo na direção errada. A gente vai se desvirtuando e aí a gente produz um fruto tão amargo. A gente até se diz cristã, mas a gente fica amarga com tudo, até com as pessoas que estão crescendo assim do nosso lado. A gente, sabe, parece que tudo tá ruim. Essa treliça, essa estrutura de sustentação aqui é algo que nós precisamos na nossa caminhada cristã. Mas o que que seria isso? Que estrutura de sustentação seria essa? Se a gente olha para essa foto, a gente sabe que a vida, a seiva, ela não está na treliça, não está aqui nessa madeirinha. A vida está na videira. A vida está em Jesus, a seiva está em Jesus, é Ele que nos mantém vivos, é por meio dele que nós vamos dar algum fruto, é por meio do Espírito dele que a gente vai produzir algo bom. Mas o que que é, qual é a função dessa treliça na videira? É colocar limites, é direcionar, é não deixar que o ramo vá para um lado para o outro desordenadamente. O John Marcomer, no seu livro Praticando o Caminho, diz assim. Uma regra de vida é um cronograma, é um conjunto de práticas e ritmos que criam um espaço na nossa vida para estarmos com Jesus, nos tornarmos como Ele e fazermos como Ele fez, enquanto vivemos a nossa vida de maneira alinhada com os nossos desejos mais profundos. Vamos explicar. É uma forma de organizar intencionalmente a nossa vida em torno do que é mais importante, Deus. É uma forma de nós direcionarmos a nossa vida para o que realmente importa.
Em outras palavras, diz o próprio Marcome, agora sintetizando tudo o que ele disse, uma regra de vida é um plano para seguir Jesus. Um plano, um jeito, para que a gente se coloque limites, para que a gente seja intencional no que a gente está fazendo todos os dias. É tão interessante, gente, porque os autores que falam sobre essa regra de vida, sobre essa treliça, sobre essa estrutura que a gente precisa ter para que os nossos ramos não se desconectem da videira, porque essa é a nossa tendência. A nossa tendência natural não é permanecer, é se desconectar. Os autores que tratam sobre isso, eles usam muito a analogia da aliança. E eles dizem assim que a treliça, que a regra de vida é para a nossa vida cristã, o que a aliança é para o nosso casamento. O que que é essa aliança aqui no casamento? Essa aliança aqui, gente, é o momento em que você definiu limites. Voluntariamente você colocou limites para sua vida aqui. Quando você casou porque você estava apaixonado, porque você amou aquele homem, porque você queria passar a sua vida com ele, você fez votos. Você fez um compromisso com ele, simbolizado por essa aliança. E ali você colocou limites. Em você mesma. Ali você disse assim: vai ser até que a morte nos separe. Ou seja, deixa eu dar outros exemplos, senão eu posso acabar falando algo que possa ferir alguém. E não é de forma nenhuma essa a intenção. Você falou assim nos seus votos: é, é na saúde e na pobreza. Na saúde e na doença. Na riqueza ou na pobreza. Você colocou um limite assim, olha, se faltar dinheiro, se faltar saúde, se os dias forem maus, eu vou permanecer, eu vou continuar ali. Quando você coloca essa aliança, quando eu coloco essa aliança no meu dedo e eu digo que eu tenho um compromisso, eu estou colocando limites na minha vida. Não é mais com qualquer pessoa que eu me relaciono. Eu tenho agora outras práticas que eu não tinha quando eu não era casada. Não sei vocês, mas quando eu casei, eu cheguei a levar um susto. Meu Deus, eu tinha tantas outras coisas para fazer, eram tantas outras atribuições, né? Porque o compromisso nos faz viver outras práticas, ter outras atribuições e nos dá limites. Eu gosto muito de uma frase do. Acho que eu escrevi ela aqui. Onde é que eu coloquei? Aqui, ó, do Bonhoeffer. O Bonhoeffer é um escritor alemão, cristão, viveu na época do Hitler, gente. Ele fez um trabalho muito forte, sabe, de ir na contramão das ideias do Hitler. Ele foi preso e na prisão ele enviou uma carta para um casal que estava prestes a casar, que ia casar no dia do casamento desse casal. Ele escreveu uma carta e ele escreveu assim na carta: o seu amor não pode sustentar o seu casamento. Deixe o seu casamento sustentar o seu amor. Porque o seu amor em algum momento pode falhar. O seu amor em algum momento pode estar desanimado. O seu amor em algum momento pode se decepcionar. Mas ele diz: deixe o seu casamento, deixe esse compromisso sustentar esse amor. Você fez um compromisso, você tem uma aliança. Lembre-se desse compromisso. Era isso que ele estava dizendo. A aliança para o casamento, gente, ela é uma estrutura de proteção para quando o amor falhar. Uma estrutura de proteção para quando o amor falhar. A nossa regra de vida, que nós vamos estudar juntas e conhecer juntas, o nosso plano para seguir Jesus, é isso também. É uma estrutura de proteção para quando o amor falhar. Para aqueles dias em que nós não estamos muito animadas com a nossa caminhada na fé, que nós estamos cheias de dúvidas, que as coisas não fazem sentido, que a gente se vê às vezes tão decepcionada com algumas coisas, a gente não entende outras. Mas nós temos um plano, nós temos uma treliça que nos ajuda a permanecer, permanecer. Que treliça é essa? Que plano é esse? Como é que isso funciona na prática? Algo que coloca limites em nós. Eu acho tão lindo, gente, porque se a gente olhar para toda a história da Bíblia, né, a gente vê tantos elementos aí da agricultura. O Deus coloca o homem num jardim. O jardim é um lugar que precisa de cultivo. Ele fala que ele é a videira precisa de cultivo. Ele fala que ele é o noivo, e nós somos a noiva, o casamento precisa de cultivo, precisa de cuidado. E nessa ideia do cultivo, a gente vai ver que algumas coisas vão precisar ser cultivadas, aguadas diariamente, e outras vão precisar ser arrancadas. E assim é na nossa caminhada com Jesus. Algumas coisas a gente vai ter que cultivar, alguns hábitos a gente vai precisar cultivar, outros a gente vai ter que arrancar da nossa vida.
A gente vai colocar alguns limites. Eu não tenho dúvida de que entre nós há mulheres que estão completamente viciadas nisso aqui. E a gente vai se perdendo aqui e vai scrollando e vendo o tempo passar, né? E perdendo a vida. Caminhar com Jesus, ter um plano de vida para se tornar mais parecida com Ele, para se tornar uma mulher que verdadeiramente produz bons frutos de mansidão, de domínio próprio, de bondade, de benignidade, vai requerer de nós alguns limites. E talvez alguns dos nossos limites sejam exatamente cortar algumas coisas. Sabe, gente, o Mark Comer tem uma frase nesse livro que eu acho tão forte, ele diz assim, caminhar com Jesus não é uma conta de adição, é uma conta de subtração. Às vezes a gente acha que é fazer mais e mais e mais e mais e mais, né? Sim, há coisas que nós vamos precisar fazer mesmo. Nós vamos precisar colocar algumas práticas aí que talvez você nem esteja lembrando que elas existam. Você vai se lembrar delas. A prática da solitude, a prática do jejum, a prática da generosidade, a prática da vida em comunidade, a prática de Jesus de estar junto com gente. Nós vamos precisar colocar isso na nossa rotina se nós quisermos nos tornar mais parecidas com Jesus, mas algumas coisas também vão precisar ser tiradas. Algumas coisas precisam ser tiradas e elas são sempre para o nosso bem. Eu acho interessante que tem um texto de Paulo, se você quiser abrir ou grifar esse texto na sua Bíblia, 1 Coríntios 4,17, gente, esse é um textinho que eu tenho grifado. É Paulo escrevendo aos Coríntios, e ele diz assim para a igreja de Corinto estava com problemas ali, estava meio perdida nas suas práticas, e Paulo vai mandar Timóteo até Corinto. E Paulo diz assim para a igreja: eu vou lhes enviar Timóteo, meu filho amado, né, como ele chamava Timóteo, e ele, o Timóteo, vos trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo. Paulo está dizendo assim para a igreja de Corinto: eu estou mandando o Timóteo aí, gente, e o Timóteo vai lembrar vocês a minha maneira de viver em Cristo. E ele segue dizendo: de acordo como ensino a igreja em qualquer lugar onde eu vou. Olha o que Paulo está dizendo. O Timóteo vai lembrar vocês o jeito que eu vivo, gente. Ô, igreja de Corinto, eu estou mandando o Timóteo, ele vai lembrar vocês a minha maneira de viver, que está de acordo com o que eu ensino, Paulo está dizendo. O que eu ensino está alinhado com a forma como eu vivo. E o Timóteo está indo aí para lembrar vocês a maneira que eu vivo. Olha que preciosidade o que Paulo está dizendo. Paulo tinha uma maneira de viver. Paulo tinha um jeito de viver. Paulo tinha um ritmo de vida. Vejam que ele não está exortando a igreja de Corinto dizendo assim: olha, o Timóteo está indo aí para ensinar vocês de novo, para lembrar você sobre o ensino que eu dei da última vez, porque eles já tinham sido ensinados por Paulo. Não, Paulo está dizendo para a igreja, vocês precisam se lembrar do jeito de viver, sabe, gente? E eu já disse isso outras vezes aqui no clube, às vezes não é nem conhecimento que nos falta, a gente já sabe tanto, a gente já tem tanta informação, a gente já teve acesso a tantas informações, você já sabe que Jesus tem que ser o centro, eu já sei que Jesus tem que ser o centro da nossa vida, não sabemos, mas na prática. Talvez não seja, nosso problema não seja mais ensino ou mais saberes, talvez seja exatamente, gente, a prática. Talvez na prática é que a gente esteja se perdendo, nos nossos hábitos, nos nossos ritmos. Tem um livro muito bom, já citei outras vezes aqui no clube, que é Você é o que você ama, o poder espiritual do hábito. E o autor desse livro tem uma frase que ele diz assim: aquilo que mais nos influencia não é o tanto que a gente sabe, mas é o que a gente ama. Aquilo que a gente ama de verdade, se o que você tem amado na sua vida é o corpo perfeito, se você, o que você tem amado na sua vida é o conhecimento, ou é o dinheiro, ou é a fama, a sua rotina revela isso. Porque ela vai estar cheia de coisas que você faz para alcançar isso. Nós precisamos reorganizar a nossa vida para que nós sejamos transformadas à semelhança de Cristo. E muitas vezes nós vamos precisar pensar no que nós verdadeiramente estamos amando, no jeito que nós estamos vivendo. E se nós não reorganizarmos a nossa vida, minha gente, minhas irmãs, minhas amigas, se nós continuarmos vivendo assim, essa vida cristã meio aleatória, que vai, a gente vai conforme a maré, né? O problema disso, gente, o resultado disso é que a nossa vida fica muito parecida com a vida à nossa volta. A única coisa que muda é que a gente vai ao culto domingo.
Mas a verdade é que na prática mesmo da vida comum, é tudo muito igual. Vejam, gente, estabelecer um plano para caminhar com Jesus, ter uma regra de vida, não é que você não vai lavar roupa, vai abandonar a casa, vai virar um monge, só vai orar, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E vocês vão ver depois na prática. É você perceber que na sua rotina, em tudo que você faz, você vai encontrar um espaço para encontrar com Deus na sua vida real, na sua vida comum, todos os dias. Tem uma frase do Rod Dreher, muito difícil de falar, que ele diz assim, ó, no fim das contas, ou Cristo é o centro das nossas vidas, ou o eu e todas as suas idolatrias serão. Não há meio termo. Ou Jesus é o centro, ou ele não é. Eu queria que depois vocês vissem na página 115, quem tem o livro depois, pode ver depois, ou quando o seu livro chegar, só note aí, ó, página 115. Ele vai mostrar, gente, deixa eu abrir aqui o meu para mostrar aqui na tela para vocês. Ele vai mostrar um cronograminha, um desenhozinho. Cadê? Aqui. Que é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. E aqui em cima tem ensino, prática, comunidade e Espírito Santo. Ele está mostrando a importância de nós termos esses fundamentos aqui, o ensino da palavra, a prática da nossa vida diária, a nossa vida em comunidade, mas tem que ter o Espírito Santo em tudo isso. Porque se a gente tira o Espírito Santo disso aqui, a gente vira legalismo. Vira só a gente tentando sozinha criar uma regra para nossa vida para a gente ser melhor. E não é esse o propósito. É nós ordenarmos a nossa vida para que verdadeiramente a gente consiga cooperar com o Espírito Santo no nosso processo de transformação. Talvez você caminha tanto tempo com Jesus, né? Tantos anos de caminhada, e você olha para sua vida e você pensa assim, poxa, eu acho que talvez eu tivesse que estar num nível diferente, talvez eu tivesse que, né, estar um pouco mais madura, ou conhecer um pouco mais. Eu me vejo às vezes, será que eu tenho amado mais as pessoas? Será que eu tenho sido mais mansa, eu tenho tido mais domínio próprio do que antes? E às vezes, gente, essa resposta dói na gente, porque talvez não. Eu já me peguei assim. Eu já me peguei em momentos tão difíceis assim de olhar para minha vida cristã. Eu nasci praticamente no lar cristão, desde pequenininha, na igreja com os meus pais. Eu me criei nesse meio todo, sabe? E chegou um tempo da minha vida que eu olhei para tudo e eu falei: Meu Deus, mas parece que eu não sou transformada. Parece que eu sigo errando as mesmas coisas. E foi bem nesse ponto, foi bem por aí que eu comecei a ter contato com essas literaturas da formação espiritual, da espiritualidade cristã, e comecei a perceber que, na verdade, eu cobrava de Deus um resultado, uma transformação de uma vida, que, na verdade, eu pouco cooperava para que isso acontecesse. Conhecia, tinha o conhecimento da palavra, sempre gostei do estudo bíblico, mas na prática diária, a vida era a minha vida que eu vivia, e sabe, gente, que o nosso movimento evangélico, eu falo aqui o movimento evangélico, com muito carinho, e com muito respeito por tudo que a gente vive, e eu sei que eu tenho aqui as nossas irmãs católicas, que são tão queridas, mas nós estamos aqui numa maioria, eu acredito, de mulheres, né, protestantes, mas independente disso, a verdade é que nós meio que nos dividimos em dois grandes grupos, o grupo da galera que gosta de estudar a Bíblia, o grupo do pessoal que preza pelo ensino bíblico e o grupo do pessoal que preza mais pelas experiências. Eu confesso a vocês, eu, de modo pessoal, sempre gostei aqui do estudo bíblico, mas eu nasci aqui nesse berço mais do experiencialismo, para ilustrar como é que é mais ou menos isso. O pessoal que preza muito pelo ensino bíblico, se você disser assim, eu quero ser mais parecida com Jesus. Aí eles vão dizer assim pra você, então vem cá, vem estudar a Bíblia comigo. Então nós vamos estudar a Bíblia. Então você precisa estudar mais a Bíblia. O pessoal que preza mais pelo experiencialismo, pelas coisas das experiências com Deus, eu quero me parecer mais com Jesus. Então vem aqui na minha igreja que vai ter um culto na quinta-feira, que vai ser o culto da noite, entendem a diferença? E as duas abordagens têm coisas extremamente interessantes e importantes e válidas. Mas eu penso que existe uma lacuna aí, que é a lacuna da prática.
Se você ficar só no ensino bíblico, estuda, 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 e muitas vezes estuda, estuda, estuda para pregar, para ministrar para outras mulheres, mas essa palavra não tem encontrado a prática da sua vida, você não vai ver transformação. Porque, como Jesus disse lá no Sermão da Montanha, né, no finalzinho do Sermão da Montanha, ele vai dizer: aquele que ouve essa palavra e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia e vieram as tempestades, né? Se não houver prática, e eu penso que prática é exatamente o que tem faltado na nossa caminhada. É por isso que está aqui o livro, Praticando o Caminho. Jesus foi claro quando ele falou da importância da prática na nossa vida. Meninas, a notícia é que você já tem uma regra na sua vida. Você já tem uma regra. Você já tem hábitos, práticas e ritmos em cada segunda, terça, quarta, quinta-feira comum da sua vida. A minha pergunta para vocês nessa noite é: a sua regra de vida trouxe você ao que você está vivendo hoje, a como você está agora? Você está satisfeita? Você está satisfeita com a sua vida cristã? Essa pergunta não é para trazer peso, culpa. Claro que não, porque eu olho para mim e eu também não tô. E eu gostaria tanto de já ter mudado em algumas coisas, sabe, gente? Já ter vencido alguns gigantes. Mas o convite do Espírito Santo para nós, nesse nosso tempo de leitura que vai começar, e nessa nossa caminhada como mulheres de Deus, gente, é para que nós comecemos a ocupar a nossa vida com as mesmas coisas que ocuparam a vida de Jesus. Nós estamos muito ocupadas com as nossas coisas, com os nossos sonhos, e tudo bem, tudo isso é válido. Mas nós precisamos, de alguma forma, olhar mais para Jesus, nos empoeirarmos mais com a poeirinha que salta dos pés dele. O que foi que ocupou a vida de Jesus? Ele comia, ele orava, ele meditava na palavra, mas ele também tinha tempo para estar com os amigos. Tem mulheres que estão vivendo isoladas, que não se relacionam mais, que não têm mais vontade de se relacionar com ninguém, que ninguém mais presta, que acham que pode viver uma vida despregada da comunidade, que igreja nenhuma mais serve. Nós precisamos olhar para Jesus e ver como é que ele andou, e esse é o apelo do nosso tempo, olhar para Jesus e trazer para a nossa vida prática algumas regras. 1 João, capítulo 2, versículo 4, 6 diz assim: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Olha que sempre a Bíblia voltando nessa ideia de estar nele. Estar nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. João, 1 João 2, 4 a 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Uma regra de vida, minha irmã, não é algo que vai te prender. Não é algo que vai te deixar escravizada dentro de um quadradinho. Não, gente, na verdade, tem um autor que diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim que a verdadeira liberdade está dentro dos limites. Quando a gente coloca limites na nossa vida, filhos criados sem limites são escravizados, viram escravos dos outros, da opinião dos outros. Quando nós não temos limites, nós somos ramos desconectados, nós precisamos de algo que nos prenda no sentido de que nos dê limites, que nos coloque no prumo, senão a gente se perde. Uma regra de vida não é algo para te prender, é algo para te libertar. Bom, mas Ju, e na prática como é que isso funciona? Na prática, como é que é? Na prática, gente, na prática, é só depois a gente ler o livro. Na prática vai ser aqui, ó. Aqui, para vocês terem uma ideia, ele vai nos trazer, olha só, vou mostrar para vocês. Ele vai nos trazer um quadro em que ele nos mostra uma sugestão do nosso plano. Olha como é um livro para prática mesmo.
um plano para nós permanecermos em Jesus, a regra de vida. Essa regra, vejam que não são regras de vida, várias coisas que eu vou ter que fazer, senão, meu Deus do céu, não tem nada a ver com isso, gente. É a treliça. É aquilo que vai te sustentar para você conseguir permanecer nessa videira, para que você dê esses bons frutos. Eu sei, minha irmã, você quer dar esses bons frutos. Nenhuma de nós acorda de manhã assim, hoje eu vou ser uma mãe desleixada. Hoje eu vou ser desbocada. Hoje eu vou ser a pior esposa e profissional que eu posso ser. Claro que não, nenhuma de nós. Só a mulher que falou mal da árvore de Natal da Cris. Vejam, gente, a gente não acorda, a gente não começa o dia com essa intenção de que vai dar tudo errado, a gente vai fazer tudo errado. Não, a gente quer fazer melhor, a gente quer ser mansa, a gente quer ser mais parecida com Jesus, sim. Eu sei que a gente quer. Nós temos essa intenção, mas o pecado corrompeu tudo em nós, então nós precisamos de uma treliça, nós precisamos do Espírito Santo atuando em nós e da nossa parte algo que nos ajude a caminhar como Jesus. Então, aqui, de forma prática, tem um planinho. O que está nesse plano? Para vocês terem uma ideia do que é. E claro que vejam que isso aqui já está no final do livro, então a gente vai ter um percurso para percorrer até chegar aqui, né? Mas aqui o que que a gente tem? A gente tem, ó, práticas que vão ser diárias, semanais e mensais. E aí nós temos quais práticas que ele traz para cá. Eu vou sugerir algumas outras que eu acho super importantes para a gente colocar aqui. E isso, gente, os autores que tratam sobre isso, algumas de vocês já leram. O Richard Foster, com Celebração da Disciplina, trata sobre isso. O Eugene Peterson, o Pete Caseiro, naquele livro que muitas de vocês já leram também, que é Espiritualidade Emocionalmente Saudável, trata também sobre isso. A própria Tish Warren, no nosso Liturgia do Ordinário, que nós lemos aqui no clube, também trata sobre isso. Então vejam, ó, são práticas, a prática da oração, do jejum, da solitude, um tempo de solitude na sua vida, a prática da escritura, a leitura e a meditação, aqui envolve mais de uma coisa, inclusive, a prática da vida em comunidade. Você precisa sentar com uma amiga, você precisa andar no corpo de Cristo, né? A generosidade, o serviço, o testemunho. Isso aqui é tão lindo também. Depois vocês vão conhecer melhor e a gente vai caminhar com mais profundidade nisso. Eu queria só terminar a nossa aula de hoje lendo um trechinho do livro na página 223, página 223, que é um trechinho é, que é uma fala do Dallas Willard. O Dallas Willard é um grande nome, um grande teólogo que trata sobre a nossa formação espiritual no cotidiano. E tem uma frase dele que diz assim, uma citação dele. Certa vez perguntaram a Dallas Willard como se tornar um santo, né? Como se tornar uma pessoa mais santa. E ele respondeu, fazendo a próxima coisa certa. Qual é a próxima coisa certa para você? Entrar nas águas do batismo? Juntar-se a uma comunidade? Explorar uma nova prática? Desenvolver uma regra de vida? Ou agora você está pronto apenas para oferecer uma oração honesta a Deus, declarando-lhe que, embora ainda tenha muitas perguntas sem resposta, pela primeira vez você deseja desejá-lo. Eu adoro isso. Pela primeira vez, de alguma forma, Jesus, eu estou desejando te desejar mais. Comece por aí. Jesus nunca foi ao encontro de ninguém, exceto no lugar em que esse indivíduo realmente se encontrava. A sua caminhada com Jesus no cotidiano, a sua regra de vida, ela começa exatamente onde você está agora, no ponto que você está. E vocês vão ver que quando a gente começar a criar nossa regra de vida juntas, essa nossa estrutura de sustentação, essa treliça, vocês vão ver que a primeira coisa que a gente vai falar e que ele nos fala aqui é: parta de onde você está agora. Não se iluda. Ah, mas eu queria uma regra de vida assim, 2.0, porque eu já tenho 20 anos na fé. Mas olha para onde você está hoje. Porque a verdade é, minhas irmãs, sejamos honestas, que mesmo caminhando tanto tempo, tendo ido já a tantos cultos e conferências e seminários e tudo mais, às vezes a gente vai esmorecendo na vida de oração, a gente já não jejua mais. O nosso tempo de leitura bíblica é, né, a gente sabe, é aquela coisa que dá, faz como dá. E vejam, nós vamos ser expostas aqui e convidadas aqui, eu diria,
a nós reorganizarmos a nossa vida. E essa reorganização precisa ser verdadeira e honesta. Onde é que eu estou agora? De repente, de onde você está agora, na hora de você criar a sua regra de vida, o seu plano para caminhar com Jesus, só vai caber uma oração de 3 minutos na sua rotina. E tá tudo certo, gente. Tem um monge até, que é tão interessante a fala dele. Ele fala sobre a prática de oração dos monges e tal, né? Eles têm aquela disciplina de orar tantas vezes ao dia. E aí perguntaram para ele, né, como é que uma mãe com filhos, com 3, 4 filhos, faz para ter uma vida de oração, para se lembrar de que ela precisa? E aí ele falou assim: se cada vez que o filho falar mãe, essa mãe pelo menos disser, me ajuda, Jesus, ela já vai ter orado durante um dia muito mais do que um monge. Então, na verdade, o que ele fala aí, que o Marcomer vai falar também, é que exatamente como a nossa vida está agora, no ponto que ela está com esses filhos barulhentos. Antes de começar essa aula, o Arthur estava aqui, ó, tocando terror ali na sala. Exatamente como ela está agora, eu posso encontrar um espaço para que Jesus seja uma prática verdadeira aqui. Vocês estão entendendo, gente? Alguém me dá um alô? Eu saí falando atropeladamente hoje, né? Aqui tô vendo o chatzinho agora, ó. Permanecer em Cristo, ter a coerência de viver o evangelho que anunciamos. Olha só, glória a Deus, gente. Permanecer dele, disse a Di, permanecer nele é pôr limite em nossa vida material e entender que o espiritual precisa ser alimentado. Muito bom. A Cíntia falou: eu quero querer Jesus acima de todas as coisas. Esse livro realmente mostra como a vida de João se pautou na oração. Acho que é a vida de Jesus, né? Vida de Jesus, de na vida em comunidade. Ah, acho que ela tá falando de você escolher o deserto. Você escolher o deserto. Meninas, a partir daqui, eu apresentei a vocês aqui o início da coisa. Deixa eu só mutar que eu acho que tem um áudio aberto aqui. Apresentei para vocês o início, a proposta, fazer um novo plano. A partir de agora, nós vamos juntas caminhar nisso, caminhar, criando. Talvez no ponto em que você tá agora, o melhor que você vai conseguir oferecer é um versículo por dia no seu tempo de leitura. Talvez você não vá jejuar, né? Ele propõe aqui um jejum até o pôr do sol. Um jejum até o sol se pôr. Talvez para você hoje isso seja muito. Veja, a ideia de uma regra de vida é jamais trazer peso. Olha, gente, de coisa que nos traz peso, de religiosidade, daquela coisa que é inatingível, inatingível. Jesus condenou isso. Jesus condenou essa coisa de encher o povo de uma lei que ninguém era capaz de cumprir. Né? Jesus fez oposição radical a isso. Hoje nós temos um espírito, escutem isso, nós temos uma graça que nos habilita a viver essas coisas. É possível porque nós temos esse espírito em nós. Mas vejam, é um passinho, é uma caminhada que vai crescendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a minha vida tem mudado. A minha vida. A gente vai vendo, gente, parece que a coisa não está fazendo efeito. Poxa, mas eu introduzi a prática disso na minha vida, eu introduzi mais um tempo de jejum que eu não tinha, um tempo de estudo bíblico. Eu fui colocando algumas coisas na minha vida e tirando algumas outras. Eu reduzi minha carga de trabalho, eu reduzi meu tempo de redes sociais. E parece que não vai fazendo efeito, mas de repente, sabe, gente, numa areazinha discreta da vida ou na outra, a gente vai vendo o caráter de Cristo sendo formado em nós, ainda com muitos erros, com muitos deslizes, é claro, porque a perfeição não vai ser aqui, né? Nós já sabemos que não. A gente vive um período que a teologia chama de já é, mas ainda não. Já é, mas ainda não. A gente já vive o reino de Deus nessa terra, né? Jesus já veio, a promessa já se cumpriu, mas ainda não totalmente. Ainda não totalmente. Então, enquanto não for totalmente, enquanto nós não, né, não tivermos um corpo transformado totalmente, nós vamos ainda ter as dores do pecado, as fissuras provocadas por esse pecado. Mas nessa caminhada cristã, minha irmã, se você se diz cristã, se você se diz discípula de Jesus, a gente precisa ser. A gente precisa ser discípula de Jesus. A gente precisa amar o que ele ama, comer o que ele come, e ele come a palavra, né? Fazer o que ele fazia, tornar-se como ele, estar com ele. Amém? Glória a Deus. É algo que nos confronta, mas que nos tira um peso também, gente, porque a gente vê que
Na verdade, nós estamos todas no mesmo barco, né? Na verdade, nós todas temos as nossas dificuldades, nossas dores, as nossas. Às vezes a gente começa uma coisa e não termina. Trazer a regra de vida, trazer um plano para caminhar com Jesus é uma força, é uma ajuda para que a gente se torne mais constante, para que a gente consiga dar um passinho a mais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? A Elizabeth falou objetivos: estar com ele, ser como ele, fazer o que ele fez. Muito bom. Cheguei agora, estava no trabalho. Eu vou deixar gravada, tá, gente? A live vai ficar gravada para vocês assistirem depois com mais calma. Inclusive, eu recomendo que quem assistiu assista de novo. Quando tiver um tempinho, assim, fica ouvindo ali um trechinho ou outro, porque é uma ideia que vai entrando no seu coração, que você vai ouvindo. Poxa, realmente eu tenho que reorganizar minha vida. A minha rotina está muito em torno, né, tá muito desordenada. Eu não tenho dúvida de que as mulheres que foram trazidas para cá foram trazidas pelo Senhor. E se o Senhor quis fazer isso na minha vida, me mostrar o quanto a minha rotina estava. Eu dizia tanto com a boca que ele era o centro da minha vida, que Jesus tinha que ser o centro, mas as práticas não mostravam isso. E sabe, gente, a nossa rotina, ela revela os nossos amores. Os nossos hábitos revelam os nossos amores, revelam o que a gente ama. Aquilo que você faz repetidamente é no que você se tornará. Então, vocês podem ver que pessoas que vivem só pelo dinheiro, 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 elas se transformam em pessoas frias, 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 frias. Porque a gente vai se transformando naquilo que a gente está contemplando, naquilo que a gente está perseguindo. E é por isso que, como quando a gente caminha com Jesus, 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 e vai se tornando mais familiar a Ele, na leitura da palavra, na prática da oração, na prática do jejum, da generosidade, nós vamos nos tornando mais parecidas com Ele. A Di falou assim: Ju, o Pirâmide da Sabedoria me mudou bastante nesses hábitos ruins por hábitos melhores, mas há pontos a melhorar. Em mim também, Di, a questão das redes sociais, eu fiz muitas mudanças também. Ele me deixou. É bom a gente ler um livro que nos dá uns sustinhos assim, né? Meninas, é isso. Eu espero que de alguma forma tenha ficado aí uma pulguinha atrás da orelha para que a gente parta para e inicie uma jornada de caminhada com Jesus ou recomece, ou, não é essa a palavra, mas para que a gente seja mais intencional, mais intencional. Se eu sou discípula de Jesus, se eu tenho dedicado a minha vida a Ele, então isso não pode ser só uma falação, isso tem que ser prática. Deixa eu falar uma coisa que eu sinto te falar aqui. Para mulheres que ministram, eu sei que tem muitas líderes, pastoras, que certamente estão nos ouvindo agora, pessoas que muito, de forma muito nobre, ouvem e estão querendo aprender porque precisam ensinar. Isso é nobre, isso não é feio, isso é nobre. Eu fico até, me sinto até lisonjeada de ter você aqui. Mas, minha irmã, eu queria te pedir e te orientar, não é orientar, com humildade, com muita humildade no coração, te dar uma dica. Ministre mesmo, reproduza o que você está aprendendo, reproduza o que você tem recebido do Senhor, mas não deixe que você seja tomada pela ânsia de reproduzir, pela ânsia de replicar o que você tem aprendido sem antes aplicar na sua vida. Porque é uma tentação para nós. A gente aprende uma coisa e aí a gente quer ensinar, a gente quer dizer, sem antes passar aqui, pela vida real, pela nossa vida. Então, se você tem mulheres que caminham com você e você tem a pretensão de falar de Jesus para elas e trazer para elas essa importância de uma vida com Cristo que se aplica ao cotidiano, faça essa experiência de colocar na sua prática, de realmente reajustar a sua rotina, as suas prioridades, porque isso vai ser muito importante, até para a força da mensagem que você prega. Quando a gente prega aquilo que tem passado mesmo pela nossa vida, que primeiro tem nos transformado, que primeiro nos constrangeu, primeiro nos moldou, a mensagem chega de outro jeito. E ela chega porque ela passa pela prática da nossa vida. Amém, gente? Muito bem. Meninas, olha só, um recadinho importante, a gente está encerrando. É, Quem não teve acesso aos
as lives anteriores de todo o clube, Liturgia do Ordinário, é, Ego Transformado, Deuses Falsos, a Pirâmide da Sabedoria, Você Escolherá o Deserto, acho que foram esses, né? Quem não teve, gente, eu vou disponibilizar. Vocês sabem, acho que a maioria de vocês já sabe, quem chegou agora não sabe ainda. Eu tenho uma série de reflexões que eu falo sobre a nossa fala, exatamente nesse mesmo viés aí. Eu realmente recomendo que você se dê essa série de reflexões. Isso é uma das, vocês sabem que o clube é todo gratuito. Não há nada cobrado aqui, mas essa série, gente, ela é paga. Se alguém quiser depois, eu vou disponibilizar no grupo. E dentro dessa série sobre fala, em que eu falo sobre nós olharmos para Jesus e termos uma fala também modificada, porque nós, afinal de contas, caminhamos com Jesus, então a nossa fala reproduz isso, né? Nós nos comunicamos de outro jeito, nós somos mais moderadas no falar, enfim, é uma série de reflexões em que eu falo sobre a fala, sobre a minha experiência com a minha filha, eu conto a minha história. As grosserias, os pontos em que eu errei, o perdão. Essa é uma aula que eu gosto muito lá, porque é um testemunho pessoal. Eu tenho essa série de reflexões e dentro dessa série eu tenho lá todas as lives anteriores do clube de leitura. Todas as aulas que eu dei sobre os livros. Então, se você tiver interesse, depois eu vou pedir para a Amanda, não sei se a Amanda está aqui, porque nós temos, na verdade, gente, muitas pessoas têm nos procurado, muitas de vocês têm nos procurado para pedindo as lives anteriores, pedindo, né, até pelo curso da fala, porque vocês sabem que eu tenho e o curso está fechado, mas eu vou abrir para o clube, eu não vou abrir fora, eu vou abrir só para o clube, porque como nós estamos no break agora, quem quiser ler Liturgia do... Olha, gente, um livro que combina muito, para quem não leu ainda, é Liturgia do Ordinário. Tem muito a ver com o que a gente vai ver aqui depois. Então, quem quiser nesse breakzinho do clube ficar aí, né, vendo as lives anteriores, foram coisas tão ricas que a gente viveu ali. Eu vou deixar, vou pedir para Amanda mandar depois lá no grupo o linkzinho. O curso é R$ 197, tá? Quem quiser depois, entra lá, adquire, você pode parcelar. É uma plataforma paga que eu tenho, porque tudo é trabalho, né, gente? Tudo é estudo, é muito trabalho. Então a gente tem essa plataforma, ela fica lá, de vez em quando a gente abre, aí a gente fecha de novo. Mas eu vou abrir para o clube agora para quem tiver interesse, tá bom? Nós estamos num break, então a gente não se encontra na semana que vem. Eu fico com uma saudade, gente. Chega terça-feira, me dá um nozinho na garganta. Vamos lembrar de tirar foto de ser Fê? Vamos, Fê. Mas a gente volta em janeiro, gente. Então eu quero desejar a vocês boas festas, que Deus abençoe vocês, que esse seja um final de ano. Ai, gente, se eu não parar de falar, eu não paro. Agora já me veio uma outra coisa na cabeça. Me ajuda, Jesus. É porque, gente, vai me dando uma ideia, mas eu não posso. Que horas são? 8h28, tá errado, né? 8h28? É. Eu tava pensando aqui em a gente fazer alguma coisa nessas vésperas de Natal, ainda não nas vésperas, mas alguma coisa sobre o advento. Se eu conseguir achar um tempinho na agenda, eu queria tanto trazer para vocês alguma coisa sobre o advento, gente, sobre esse período de espera. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, rápida, rápida, rápida. Deixa eu fazer uma pergunta rápida, quem puder me responde no chat. Quem já ouviu falar sobre calendário litúrgico ou calendário cristão? Quem já ouviu falar? Eu, coloca assim, ou então não, não, sim, não. Não. Não, disse a Rainara, não, disse a Elizabeth. A Diane falou calendário judaico, não, de calendário litúrgico, calendário cristão. Não, 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 não. Já na Igreja Católica, falou a Patrícia. Muito bem, a Igreja Católica mantém, mas muitas igrejas protestantes também. Você sabe o que é o calendário litúrgico, gente? Vou falar bem rapidinho aqui, bem rapidinho, bem rapidinho. O calendário litúrgico é um calendário que é super interessante e é uma pena que a gente tenha perdido ao longo do caminho essa prática, sabe, de seguir o calendário cristão. Quem fala muito dele é a Tish Warren, em Liturgia do Ordinário. O calendário cristão, gente, é um calendário para nós sermos lembradas de que nós não vivemos de acordo com o calendário desse mundo, de que a nossa vida não pode estar de acordo com os ritmos desse mundo. Então, por exemplo, no nosso calendário normal, fevereiro é carnaval, não é isso?
Mas é isso que a gente vive como cristãs? Não. Para o calendário do mundo, dezembro agora é Natal e pronto, e vai ter Papai Noel, e vai ter presente, e acabou. Para nós, existe um tempo de espera. A promessa vai se cumprir, o Messias vai chegar. Então, o calendário cristão, ele pega, por exemplo, 4 domingos antes do Natal e ele começa a fazer um tempo de advento, que é um tempo de espera para o que vai vir. É a coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada por essa ideia. Aí tem a quaresma, aí tem a epifania, que são os períodos que a gente está vivendo. É um calendário que nos ajuda a sermos lembradas que o nosso ritmo não é o ritmo do mundo, que nós vivemos um ritmo cristão, sabe? E é tão legal isso, e nessa época começa agora o advento. Se não me engano, esse ano é a partir de 30 de novembro. E é tão legal porque aí você tem 4 domingos em que você vai se preparando. E isso nos lembra que na nossa vida cristã nós também temos esperas, né? Nós também temos esperas. E como é que a gente espera? A gente espera como quem tem esperança. A gente espera como quem sabe que a luz do mundo está vindo. Entende, gente? E aí nós vamos sendo lembradas disso no advento. Quem sabe, vou tentar ver alguma coisinha, a gente faz pelo menos algo especial para o advento, para a gente ser, né, para nós sermos lembradas desse tempo de espera. Isso é tão legal. Talvez vocês vejam, não me lembro se o Marco Comer fala sobre o calendário cristão, eu acho que ele fala, eu acho que ele lembra disso. Quem eu sei que fala muito sobre ele é Tish Warren, e é algo muito legal, é uma prática que a gente perdeu com o tempo, porque ele é uma prática da tradição cristã, mas foi se perdendo por um motivo ou outro, mas é bem interessante. Meninas, vou deixar vocês dormirem, tá? Que ninguém. Poxa vida, eu passei a aula inteira com a cabeça cortada, né? Agora que eu vi aqui. Vamos tirar uma foto, gente? Vamos tirar. Hoje não é com o livro. Quem quer tirar uma foto? Quem pode tirar para nós uma fotinho? E aí a gente ora e encerra. Ninguém. Cadê a Juju? Juju, pelo amor de Deus. Eu tô aqui, eu vou tirar. Ai, a Juju tá aqui. Hoje é sem livro, gente. É só abrir as câmeras, dar um sorriso. Lá? Diz já, tá, Juju? Tá. Um, dois, três e já! Foi. Foi? Obrigada, Foi. Julinha. Gente, eu vou mandar no grupo agora o cronograma de leitura e vou mandar um negócio que eu esqueci para vocês, que eu fiz para vocês, que eu acho que vai ser importante. Eu vou mandar um inventário de hábitos para vocês. É um papelzinho que você pode imprimir, ou enfim, não precisa imprimir, não é obrigatório, nada é obrigatório. Você vai fazer um inventário dos seus hábitos de hoje. Sem, sendo verdadeira, como é que tá hoje? O que que você faz quando você. Eu coloquei lá, esmiuçadinho. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? É um inventário, um mapinha para você ver como é que tá a sua vida hoje, para você visualizar isso, tá bom? Então eu vou mandar isso lá no grupo, vou mandar o cronograma e vou pedir para a Amanda mandar para nós o link do curso para quem quiser depois assistir as lives dos livros anteriores e o conteúdo sobre fala. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por essa live, obrigada porque o Senhor nos atraiu para esse lugar, para sermos lembradas sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida, sobre o nosso ritmo, sobre o que realmente tem sido um desejo do nosso coração. Nós, por nós mesmas, desejamos as coisas erradas, queremos as coisas erradas, nós queremos salvar a nossa vida, nós queremos salvar os nossos filhos, nós queremos salvar o casamento, o ministério, a gente quer se salvar o tempo inteiro, Pai. E nós esquecemos que nós já temos um Salvador, alguém que, por graça, nos alcançou e nos resgatou, e que todo dia segue nos resgatando. Nos ajuda, Senhor, a entregar o controle da nossa vida a Ti, Pai, porque só Tu, Pai, tens sabedoria suficiente para nos guiar pelas veredas certas. Que nós possamos, Pai, por meio de um plano, por meio de uma treliça, permanecermos em Ti, estarmos, Pai, firmes em Ti, para que o fruto que nós produzamos, Pai, seja um fruto de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, Pai, gradativamente, sendo moldadas e transformadas por Ti ao longo da vida, ao longo da nossa caminhada. Obrigada por homens como John Marcomer e por outros homens, Pai, teólogos, filhos teus que se empenharam a olhar para a Escritura e traduzi-la para nós de um jeito que chegasse até o nosso coração, Pai.
e nós aprendêssemos. Obrigada por isso, Senhor. Eu te louvo pela vida deles, eu te louvo por esses escritos, Pai, que têm nos ajudado tanto na caminhada contigo. Guarda cada uma das minhas irmãs, livra de toda ansiedade, de todo pânico, toda depressão, que nós possamos ter uma vida tranquila, Pai, vivida para a glória do teu nome nesse mundo caótico, Pai, e mal, que nós, em vez de sermos cristãs atarefadas e ansiosas, sejamos discípulas confiantes em Ti, que se empoeiram com a poeira que sai dos teus pés. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, um beijão. Que Deus abençoe vocês. Tá difícil acreditar que a gente vai ficar sem se ver, né? Pode sair quem quiser sair agora. Acabou, acabou, gente, acabou. Só agora é bate-papo. Sempre tem, viu? Quem tá pela primeira vez, sempre tem um bate-papo no final. Vai saindo quem precisa sair.